E o que que isso está causando, principalmente em jovens e crianças? Eu fui fazer uma palestra há um tempo atrás em uma escola e um menino de 13 anos me perguntou olha a pergunta, por que as mulheres gostam que ejacule na cara? Hum. Nitidamente virgem, né, quer Sim. dizer, ele já pega esse Da dado onde que ele como se fosse, assim, todo o um sexo dado da realidade, praticado, é. né, e não tem ninguém ali pra dizer pra ele que não é assim. Se esse menino ao longo da adolescência dele não vai desmistificando isso, ele talvez numa primeira relação haja dessa maneira, supondo que é assim que as mulheres gostam. Então, e aí, o que que acontece, Taz, a gente com essa coisa de os meninos serem educados pela pornografia, as meninas não serem educadas, né, ouvirem essa coisa do tira a mão daí, se guarda, se preserva, a mulher pra casar, barará, ela chega na primeira relação sexual e ela não sabe o que fazer. Ela não conhece o corpo dela e ela tá esperando que a outra pessoa saiba o que fazer, É. tá. E Então, é por isso que ela provavelmente não vai ter prazer, provavelmente não vai mais querer ter desejo de praticar esse É sexo, uma tá, epidemia, né, de generalizando. desinformação, né, É. que vai rolando. I live and breathe sex. All day. Every day. Thinking about sex comes very naturally. Because I learned everything I know about sex from my mum. Não existe outra forma, nem de você criar intimidade sexual, nem de você fazer educação sexual, e uma educação sexual que não ensine a fazer sexo, mas que proteja crianças e adolescentes, sem fazer sexo oral, falar de sexo, Sei. né. Vou te dar um exemplo muito bobo do que é falar de sexo Tá. ou trabalhar sexualidade com os filhos desde pequeno. Tá. A minha filha, desde que ela era um bebê, eu e meu marido, todas as vezes que a gente ia trocar a fralda dela e tocar na vulva dela, a gente pedia licença. Parece idiota, não parece? Mas eu não tô educando a minha filha nesse momento, eu tô me educando. Você tá falando Eu tô com dizendo ela. pra ela, pro meu bebê, que aquele corpo é dela. Hum. Isso vai gerando, vai construindo ao longo do tempo autonomia. Ela vai entendendo que ninguém pode chegar pegando na minha vulva assim. Que esse é um espaço. Em vez de você, assim, criar uma regra pra ela depois, quando ela é adolescente, você já Exatamente. começa a Inserindo. vivenciar isso. Exato. Ou então, por exemplo, se você percebe uma criança, né, que tá ali natural, 3 anos, começa a roçar ali numa Sim. almofadinha, num ursinho de pelúcia, Sim. você tem algumas opções. Você pode virar pra ela e falar: "Que coisa feia, sai daí", bater, deixar de castigo. Você pode chegar pra essa criança e falar: "Tem alguma coisa coçando aí?". "Não, mamãe, tá só gostosinho". Tudo bem, é normal e tal, mas esse tipo de coisa, minha filha, a gente só faz sozinha, pode ser no seu quarto, no seu banheiro, tá bom? Pra ela não fazer isso na escola e Pra ela, sofrer. mas ao mesmo tempo não reprimir, então Isso. existe lugar pra isso, Sim. né. E é curioso, porque tem muita gente que é contra, né, a educação sexual nas escolas, mesmo com essa ignorância absurda que nós temos sobre esse tema. Por quê? Taz, Tô te fazendo perguntas difíceis? tá, É mas a a minha ideia é a ideia, ideia. a ideia é essa mesmo. Olha só, se eu não me engano, 70% dos abusos que acontecem no país são provocados por pessoas da família, né. São pais, padrastos, Tá. tios, avós, etcétera. Enquanto a gente não entender que essas pessoas que praticam esses atos não são monstros escondidos em becos, que pegam a criança na saída da escola, mas são pessoas da confiança da família, De dentro de que estão casa, isso é lá. estatístico, né. Então, assim, qualquer colega que faça esse trabalho com crianças menores em escolas e tal, assim, sempre vai ter a descoberta aí de algum tipo ou uma suspeita de abuso. E o que que você tem a dizer para quem é mais conservador, que está nos ouvindo e fala: "Não, eu acho que esse negócio não tinha que ser ensinado na escola"? Eu acho que essa pessoa tente entender o quanto é importante, ao menos, ensinar algumas coisas em casa. Então, se essa pessoa acha que essas informações para segurança e proteção da criança não devem ser dadas no ambiente escolar, que ela se informe, que ela se capacite, para que ela, no mínimo, dê para essa criança os elementos para que essa criança reconheça quando ela está sendo abusada. Porque o que acontece a ideia que se tem de um abuso, de uma violência sexual, é que vai haver, por exemplo, penetração. E nem sempre. Então, às vezes, as crianças confundem isso com um carinho. "Ah, eu tô só fazendo um carinho Sim. numa parte do corpo do meu tio", né. É. "Ah, ele tá só fazendo um carinho, um beijinho aqui na minha vulva". Então, é preciso que essa criança seja informada do que pode e o que não pode, porque a criança não tem essa régua. Ela não tem essa régua.